pessoal, estamos aqui de volta para mais um MCM Cast. Dessa vez a gente vai falar com um ilustre convidado, o Felipe da Siemens, e a gente vai falar sobre o nosso negócio, o nosso ramo de negócio, que são a fabricação de painéis e eletrocentro. Bem-vindo, Felipe. Muito obrigado, Leonardo, muito obrigado, Alexandre. Acho que é um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Então, hoje a minha função na Siemens, né? Eu sou o gerente regional do Norte e Nordeste. Então, eu represento a Siemens para indústria e infraestrutura, né? E para quem não conhece a Siemens é um conglomerado alemão que divulga tecnologia e fornece tecnologia para indústria, infraestrutura, mobilidade e saúde. Sempre pensando em como trazer um benefício, uma tecnologia para ajudar todo mundo, né, no dia a dia, com um propósito de ser sustentável. Então, essa é a nonossa missão e é isso que eu trago aqui para o nosso time de toda a regional. Show! E agora eu vou apresentar o Léo. E aí, Léo? Tudo bom, Alexandre? Tem um monte de gente que não te conhece na empresa ainda, né? Se apresenta. Eu tenho um pouco mais de 2 anos de MCM, na área de elétrica há bastante tempo. Tenho interface com a Siemens há 8, 10 anos, então a relação, antes não era o Felipe, mas antes a relação com o pessoal já é bem antiga. Trabalho com painéis há 11 para 12 anos. Grande parte da minha carreira profissional foi em painéis, então a gente vai falar de algo que eu gosto muito de fazer. Pessoalmente, meu olho ainda brilha, né, quando fala de painéis. Vamos lá. Isso é muito Eu queria bom. começar do começo, assim, pra gente conversar com a turma, né? Qual a diferença de um painel para um eletrocentro? Hoje a gente pode falar que um eletrocentro, ele é como se fosse como se diz? Uma sala elétrica. Uma sala elétrica, um subestação. painel dentro de uma sala elétrica. Então, ele contém todos os painéis elétricos, inclusive, mais sistema de incêndio, sistema de controle de acesso, sistema de câmera, sistema de refrigeração, SPDA. SPDA. Então, tudo isso, o eletrocentro, ele é mais uma solução modular que a gente, né, tem para infraestrutura, para indústria. Então, quando a gente tem algo mais fácil, eu imagino, né, e algo mais modular, a gente vai para uma solução aí de eletrocentro. A solução mais comum, Alexandre, de eletrocentro é literalmente plug-in como uma subestação. Imagina uma subestação que você pode levar ela para onde você quiser. Então você despluga os cabos, leva toda a estrutura já pronta, issa ela bota no caminhão e leva para onde for. Então para as indústrias é uma solução muito comum, porque se precisar levar a unidade, desmobilizar a unidade de uma cidade, levar para outra, ela se torna muito relevante e muito fácil por isso. Você, claro, vai ter que fixar os painéis para o transporte, o transformador da mesma forma, mas você consegue transportar para onde quer que você queira levar. E o aumento de capacidade, isso fica muito mais fácil, sabe? Você não tem aquele aparelho fixo ou aquela sala fixa, que aí tem dificuldade de dimensões, tanto elétrica como físicas, né? Então o eletrocentro veio com esse intuito de ajudar a ser mais modular. Fica mais fácil a montagem, né? É porque você, na verdade, você bota para dentro da fábrica a maior parte do serviço e quando sai da fábrica já sai um equipamento. Exatamente. bastante. Esse é um ponto interessante que você colocou. A montagem também ela é mais rápida, né? Porque você faz tudo dentro de um ambiente controlado, né? Da sua empresa. No caso, a MCM faz também eletrocentro. Então, já estão com os profissionais adequados na sala, né? Toda a parte de segurança. Então, quando você envia isso para o cliente, já está pronto, né? Eu diria que 95% pronto, né? Então, faltam as conexões e etc, né? As ligações. E para o cliente a questão da infraestrutura civil, ela reduz bastante. Então você precisa, ao invés de você construir toda uma sala de alvenaria, fazer acabamento, fazer toda a preparação, você faz a base, deixa todos os cabos, as tubulações, a infra de elétrica esperando, chega com o eletrocentro e pluga os cabos e bota a sua operação para funcionar. Então, para o cliente costuma ser uma ótima solução nesse sentido. Vamos dizer assim, uma obra mais limpa dentro do ecossistema que a gente sabe que as fábricas hoje em dia, para ter qualquer interface de parada de obra, é mais difícil, né? Entendi. E o painel, Felipe? Por que uma empresa assim, eu imaginando, né? Uma multinacional gigantesca como a Siemens, por que ela fecha essas parcerias com uma empresa como a MCM
para fabricar painel? Boa pergunta. Talvez as pessoas não saibam, mas mais de 85% dos nossos negócios da Siemens são via parceiros. Então, claro, né, nós temos várias vias de chegar até o consumidor final, que é uma indústria, um prédio de infraestrutura e etc. Então, isso acontece de que forma? Né? Nós temos soluções em que a Siemens vende direto para o cliente final, tá? Para o consumidor final. Então, normalmente são soluções, contratos de serviços e algumas outras soluções. Outra forma da gente chegar, né, até a fábrica é via distribuidores. Então, nós temos um canal de distribuidor que vende as nossas peças, né? A gente fala que vende as nossas soluções de produto para o cliente final. Temos um outro canal chamado integrador de sistemas, que ele faz não só uma montagem de painel também, que isso inclui no trabalho dele, mas ele faz toda a parte de automação, integra, né, soluções de automação, eletrificação e digitalização. Um outro canal que a gente chama de OEM, que são os fabricantes de máquinas, então todas as indústrias precisam de máquina, normalmente indústria de processo, manufatura, e dentro dessas máquinas vão as soluções Siemens. E por fim, os nossos parceiros montadores de painéis, né? Então, todo o ecossistema é muito bem pensado em entregar isso para o nosso cliente final. Poxa, e por que a gente escolhe um parceiro, né? Por que a gente tem isso como nossa cultura de vendas e etc, né? A Siemens ela é muito focada em inovação. Então, vou falando alguns dados aqui, né? Só para a gente colocar na nossa conversa, mas a Siemens investe mais ou menos 8% do seu faturamento em inovação. Então, a gente está preocupado, obviamente, em ter novas tecnologias para facilitar a vida de todo mundo, né? De toda a sociedade. E a gente espera que a gente tenha parceiros que somem com as nossas tecnologias, entrega uma solução de engenharia também. Então, esse é um dos motivos que a gente vende via parceiro, né? Então, é para agregar, obviamente, né, a nossa solução, o nosso know-how de produtos e soluções com a expertise de vocês aí na ponta final. Cara, mas eu não sabia, 85% com parceiro, então, assim, a estratégia não é uma coisa pontual, né? A estratégia da Siemens é voltada para desenvolver parcerias realmente. Sim, cada vez mais. Eu já estou na Siemens há muito tempo, né? Há 20 anos. E eu me lembro desde quando eu entrei, cada vez mais a Siemens está voltando a soluções com viés para o parceiro e para os nossos clientes finais. Então é fundamental essa nossa relação, é fundamental que existam empresas como vocês para que a gente soma essas nossas energias, né, e as nossas soluções, e entregue uma solução aí mais adequada para o cliente final. Legal. Me diz uma coisa, a gente já fechou essa parceria de homologação, né? Hoje os painéis são homologados. Qual a diferença de um painel homologado para um painel não homologado pela Siemens? Olha, esse é um tema bem crítico, na minha opinião, quando a gente fala a nível mundial. Então, hoje nós não existe... Antigamente tinha os parcialmente testados, né, os painéis, os PTTAs e TTAs. Hoje não existe os parciais. Hoje só existe um tipo de painel, que é o painel testado, painel certificado, painel em vigor com a IEC 61439, né, que faz toda a legislação em relação ao painel. Hoje vocês são nossos parceiros, então falando só um pouquinho de como que a gente escolheu o MCM, né, e como que nós nos escolhemos, né, para ser mais transparente. Então, a Siemens ela é muito criteriosa, embora nós tenhamos a maior parte do nosso negócio é vendida pelos nossos parceiros, a Siemens tem um critério absurdo de escolha desses parceiros. E por que tem isso, né? Porque justamente a gente entende que vocês são os nossos braços, as nossas pernas, uma solução que a gente se complementa para chegar no parceiro. Então, a Siemens, como uma empresa com nome mundial, não pode, obviamente, arriscar, né? E não só arriscar o nome, né? Assim, não vamos ter esse ego, né, inflado, mas arriscar realmente a segurança das pessoas, né? E o próprio contratante lá, né? Exatamente, esse é o intuito, final, né? Lá. E é interessante essa pergunta, que a primeira vez que eu estive com vocês, eu lembro muito bem, estava eu e o Rogério. O Rogério é o nosso consultor que atende vocês, né, aqui da região.
E a gente saiu da nossa reunião, tava o Márcio, né? Tava o Júlio, que são os diretores, né, da MCM. Márcio é o nosso CEO, né, o diretor e também diretor comercial, e o Júlio é o nosso diretor de engenharia. Exatamente, né? E o mais interessante, sendo bem franco com vocês aqui, eu saí com a sensação que isso ia dar muito certo. Por quê? Por que eu senti isso, né? Eu estou acostumado no mercado, né? Eu já conheço desde o cliente final a todos os canais que atuam com a gente, né? Não só aqui, mas em outras regiões. E é interessante perceber que a Siemens tem um valor muito forte, né? Como missão, como o valor que nós vamos para o mercado, e a MCM tem os valores que são iguais. Então essa é a primeira Legal, parte. cara. Isso é muito importante mesmo. Então eu tenho certeza que as nossas estratégias, os nossos valores caminham em paralelo. Então esse é um tópico muito importante, né? Mas não só isso. Então, claro, né, quando a gente está falando de valores de empresa, a gente está falando de integridade, responsabilidade, foco em pessoas, né, que eu acho que isso é muito importante, segurança, inovação e a vontade de querer sempre ter uma solução mais adequada para o nosso cliente final, né? E aí, juntando tudo isso e a vontade que vocês têm, obviamente, né, de abordar os mercados, não os mercados regionais, os mercados nacionais, né, e quiçá internacionais, voltando para a parte elétrica, eu acho que isso deu um match muito grande, né? Então, a gente viu que vocês têm não somente a capacidade de montagem, que vocês têm excelentes profissionais, como o Léo comentou, já tem um tempão aí Muitos anos, na área de 30 elétrica, anos. né? Exato. Juntando com vocês, obviamente, que já faz isso há muito tempo. Então essa foi uma das nossas escolhas, né? Então isso trouxe a gente para cá. E quando a gente fala, por exemplo, de painel testado, né, a importância de ter isso, mais alguma informação aqui, segundo a OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, mais ou menos temos 4.400 mortes por ano devido a acidentes elétricos. Então esse número ele Mundial, né? Mundial. É um número muito alto. Sim. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem mais ou menos 2.200, 2.300 acidentes elétricos, tá? Acidentes que começam na parte elétrica, isso está incluso, que é o maior deles, inclusive incêndios, né? E etc. E choques também, né? Exato, choques. E a gente tem um número de mais ou menos 700 mortes por ano no Brasil, tá? Então, isso é um número muito alto. Então, por isso que existe o painel testado. Então, o painel testado, né, ele passa por diversas testes, né, certificações, justamente para trazer mais segurança, principalmente segurança quando a gente fala em explosões, incêndios, choques elétricos e assim por diante, né? Então, eu diria que o painel testado... Por que existe o painel testado? Esse é o primeiro motivo. Então, né? Felipe, o painel testado é o homologado, então? É o homologado. Não existe outro. Não existe outro. Então, veja, uma empresa por aí pode pegar os componentes da Siemens, botar tudo num painel e vender... Ó, isso é um painel da Siemens? Muitas empresas fazem isso, tá? Esse é um problema, digo, talvez cultural, mas isso não é certificado. Então, todas as empresas dos clientes finais que aceitam um painel não certificado, não testado, estão em desacordo com a norma. Então, mas, poxa, o que gera isso, né? Qual é o malefício? Bom, primeiro que a gente acabou de falar em segurança, que para mim é o primeiro passo, né? Acho que a gente tem que estar sempre num ambiente seguro, principalmente com as pessoas, mas também com a tecnologia e com o processo que a gente está trabalhando. Então, além do mais, as seguradoras, vamos supor que você tenha um princípio de incêndio vindo de um painel não testado, não certificado. A seguradora não paga o seguro. Que Então, isso fique muito claro. Tá em risco, né? Muito risco. Deve estar na letra Muito miúda risco. lá do seguro lá, que diz, ó, se você não cumprir Não, tal... isso tá. Com certeza, assim, sabe? Só que, infelizmente, a gente não tem uma fiscalização, talvez ainda hoje, que consiga em todas as indústrias fazer toda essa análise, essa fiscalização de acordo como deveria, né? Então, mas, obviamente, quando existem esses acidentes e incidentes, isso é um tema que sempre pega, tá? Cara, Felipe, assim, a gente já rodou muito obra, né?
e tem alguns painéis elétricos que é justamente do sistema de combate a incêndio, que regula Sim. as unidades para entrar em operação em caso de incêndio. E a gente já mexeu em painel. Quando a gente abriu o painel assim, eu acho que tinha 6 fabricantes diferentes lá dentro do painel lá. E eu não sei como é que o pessoal conseguia fazer aquele negócio todo funcionar, um conectado com o outro. E é comum também o pessoal sair misturando tudo quanto é fabricante lá e vendendo um painel, entre aspas, mais barato. Infelizmente sim, mas novamente, né, não é o certo. Porque quando a gente faz uma certificação de painel, a chaparia e etc., muitas pessoas já acham que isso é simples, né? Poxa, uma chaparia que não vai influenciar nada. Não, mas existem testes de explosão, de choque, como eu comentei, né? Quando você faz uma certificação, você certifica uma chaparia ou um painel em determinado produto. Né? Então, por exemplo, a Siemens certifica o painel nos produtos da Siemens. Existem outras empresas que fabricam só painel também, tá? Que não está errado. Só que elas também têm uma certificação em alguns fabricantes. Então não tem como eu pegar hoje um painel, nem vou falar o da Siemens, mas de uma outra marca que só trabalha com painel e ela fazer uma salada de frutas que a gente costuma chamar no mercado, né? Porque isso daí não vai estar certificado com certeza. Então, embora o painel seja um painel certificado, né, a chaparia, ele não está de acordo com a norma porque ele não está certificado, feitos testes com os produtos que estão naquele painel, que estão naquela indústria. Tá? E reforçando, pegando um gancho do que ele falou, existem do que o Felipe falou, existem muitas empresas que fabricam a chaparia e é uma chaparia testada e certificada. Só que existe uma gama de testes que, para validar os mais diversos fabricantes, e para um tipo de aplicação ele faz com um tipo de fabricante, para outro ele faz com outro tipo de fabricante, para outro ele faz com outro tipo de fabricante. Só que acaba de forma a tentar mostrar ao cliente final ou à empresa que vai montar que aquela chaparia está certificada para os mais diversos fabricantes. Mas como o Felipe falou, você tem que fazer os testes nas mais diversas aplicações e nas mais diversas situações. Então, se você testa uma situação para um fabricante e não testa até o final com aquele fabricante, não dá para dizer que aquela chaparia ela é certificada para todos os produtos da Siemens, por exemplo, ou do fabricante X, por exemplo, entendeu? Exatamente. E assim como nós também, né, somos responsáveis, né, por estar nesse ambiente de eletrificação e automação e digitalização, quando nós também, como Siemens e os outros nossos parceiros também vão ao cliente final, ao usuário final, nós também deixamos claro isso, que é um risco gigantesco que às vezes a pessoa não sabe. Então, às vezes, não estou nem julgando aqui que é de má fé, não. As pessoas realmente não sabem. Não Infelizmente. Sabe, não sabe porque eu vejo muito na obra ali e o pessoal às vezes, não sei, é uma questão cultural, às vezes é questão de conhecimento ou setores que estão com objetivos um pouquinho diferentes e o pessoal é preço. Sim. Esse aqui, A, B e C aqui. Qual é o mais barato? É esse, pronto. Você qualificou tecnicamente e aí a pressão desse qualificou tecnicamente é tão grande em cima do cara que o cara... Qualifiquei. Sim. Aí o suprimento vai lá e pega esse aqui mais barato e não olha os detalhezinhos, né? Assim, realmente o homologado, ele é o correto. E a opção mais barata, às vezes, é a pior opção que você pode escolher. Funciona. Provavelmente funciona, né, Felipe? Vai ligar lá. Sim. Mas se os riscos que você está correndo está calculado, né? Então, será que não vale a pena pagar um pouquinho a mais para ter um homologado? E aí a pergunta é, o homologado é mais caro realmente? Será que é? Então, essa é uma pergunta que, assim, a gente trabalha... No mercado vem muito essa pergunta, né? Não, mas quando a gente fala de um painel testado, um painel homologado, eu não tenho verba para isso é um custo muito alto e etc. Isso é do dia a dia. Só que as pessoas esquecem, mas eu acho que isso está melhorando, sinceramente, que existe um custo. Obviamente, se você for comparar um painel não testado, né, que é fora de norma, inclusive, e um na norma, obviamente que o preço vai ser um pouco mais alto. Só que esse é o preço inicial do processo, né? Então, a gente não pode nunca olhar o preço inicial, né? A gente está olhando a gente está comparando duas coisas diferentes,
Só que o que a gente tem que mostrar para os nossos clientes, é isso que a gente faz, quanto é que custa uma hora parada da produção daquela indústria? Qual é o valor que está atrelado àquele preço, vamos dizer assim? Qual é o valor de uma vida humana, de um acidente, de um colaborador? A vida humana ela não tem preço. Primeiro que já começa por aí. Então a empresa que for alinhada com segurança, isso já vai por terra. O segundo ponto poxa, normalmente eu tenho indústrias premiums no mundo, no Brasil, que tem aquelas máquinas de última geração, né, com tudo hoje em dia, né, alinhado com a indústria 4.0, com digitalização, hoje com muito dados, né, com acesso a dados, com manipulação de dados, com IA. Isso é lindo e maravilhoso. Isso também nós temos soluções para isso. E funciona realmente. Só que a maioria das pessoas esquecem o que fornece energia para tudo o resto funcionar. E é aí onde estão nossos painéis elétricos. Então, se a gente só focar num painel que a gente está visando um custo, menor custo, a curto prazo, a gente está não olhando, é uma visão míope, que a gente não está olhando para o resto da toda a operação. Então, é isso que a gente, né, nosso trabalho também é conscientizar o mercado, as pessoas, que ok, aqui é um custo maior, a gente não está comparando as coisas iguais, já começa por aí, né? Uma certificada e uma não certificada. E depois, e o resto da sua operação? Né? Bom, eu imagino que vocês já devem ter passado por muitos, que a gente chama, né? Apagar incêndios. Sim. De clientes ligando. Às vezes isso acontece. Aí já tem a lei de Murphy, né? Que acontece normalmente à noite, de madrugada, feriado. Poxa, queimou um disjuntor ou algum outro tipo de problema elétrico. A gente já foi mobilizado em 3 obras de forma emergencial por causa de incêndio. Em 3 fábricas. Bom ponto. Incêndio. É um risco gigantesco de incêndio. Então, incêndio, obviamente, você vai corroer, né, uma bela parte da sua operação, né? Claro, dependente do tempo que for isso ocorrer. Só que mesmo assim, vamos supor que seja um problema simples, né, de funcionamento ou que não foi feita uma seletividade ideal, que não foi feito um estudo correto de engenharia e etc. Que isso acontece muito no mercado, muito. Sim. Poxa, se eu fiquei parado lá um dia, né, o quanto custo que não vai gerar isso para mim, né, no final da obra? E é sempre engraçado que depois que isso acontece, não, pelo amor de Deus, aqui a gente precisa investir mais. Então, às vezes, as pessoas olham muito para o custo daquele momento. Olha, eu preciso ter uma verba de X, eu preciso caber com tudo isso, mas está esquecendo que ali é a fonte de todo o resto da empresa, né? Então, normalmente, quando me perguntam sobre preço, essa é uma resposta que eu, às vezes, até demoro para responder, porque justamente é um pouco mais complexo, né? A gente tem que ter uma visão mais holística do negócio, né? Eu não posso só comparar um custo X com um custo A, que eu tenho um dinheiro ali. Então... basicamente, bote o custo do risco. Quando o cara bota, fica mais barato. Existe um outro ponto. Quando o painel é certificado, ele traz benefícios de agilidade para manutenção, menor risco durante a atividade da manutenção. Então, existem situações que os benefícios vão além da questão da segurança. Ele tem ganhos operacionais na questão da manutenção. A segurança, como são uma das coisas mais defendidas dentro da MCM, faz parte da nossa cultura do dia a dia, a segurança ela é inegociável, ela é o item mais importante. Mas existem benefícios além da segurança. Os benefícios operacionais são incalculáveis. Vão muito além apenas da segurança. Elas trazem muitos benefícios. Então, o preço ele passa a ser só um preço. Quando você olha os benefícios que ele traz, o ganho total do processo ele é enorme. Exatamente. E um outro ponto interessante, né? Também, como a Siemens está posicionada em relação aos distribuidores, né? Que são os nossos parceiros que vendem um produto. Então, nós temos distribuidores no mundo inteiro, mas aqui no Brasil, nós somos o fabricante que tem mais distribuidores no Brasil. Então, poxa, isso é relevante. O cliente final tem que saber disso. Porque se, por exemplo, deu algum problema em um produto, ele sabe onde encontrar. Tem uma resposta rápida em relação a isso, entendeu? Então, esse é um outro tópico bem
interessante que a gente tem que... Eu queria falar um pouquinho também depois do site, né? Eu vi o site rapidamente, para você aperta lá um botão, escolhe a peça, caramba, é muito Sim. legal aquilo. Sim. Mas eu queria falar um pouquinho antes sobre a engenharia que você falou, sabe, Felipe? Porque não é um painel pronto, né? O cara não chega assim na prateleira e eu quero esse painel aqui para ligar meu forno, minha caldeira e tal. Existe uma engenharia. Tu podia explicar como é que é esse processo de engenharia da MCM junto com a Siemens, entender o problema lá do nosso cliente final, como é que se dá esse alinhamento da engenharia para formar o preço e até a estratégia de operação? E a engenharia, para mim, ela começa na venda. Por que na venda? Porque a gente vai sentir primeiro qual que é a necessidade real do nosso cliente, do nosso usuário final. Então, vamos lá. Primeiro, nós temos hoje os que vocês são homologados, né? Inclusive, a primeira empresa do Norte e Nordeste a ser homologada numa certificação que ela é mundial, então do Sivacon S4. Então, vocês fazem parte do Brasil e sendo a primeira Isso empresa. Eu não sabia, não. A primeira empresa Que do legal. Norte e Nordeste. Que bom. Isso é um orgulho muito grande. Pra gente é sim. Pra mim também. Que bom. Com porque certeza. você também desenvolveu, né? Fazendo junto. Não, mas é legal a gente falar isso porque vocês viram um hub, né, da região. Então, todas as pessoas que tiverem interesse, né, em alguma solução de comprar o Sivacon S4, não necessariamente vão ser com vocês. A Siemens não fecha o mercado, isso também é um benefício para o nosso cliente final. Então, ela pode comprar de qualquer outro parceiro do Brasil, mas vocês vão estar aqui com uma solução mais próxima, né, de todas as indústrias. Até para o atendimento, a manutenção, a reposição de peça. Isso. Bom, e voltando à sua pergunta, então é um ambiente, é uma solução muito flexível, né? Então a engenharia já começa perguntando quais são as dores do cliente final em relação à chaparia, aos painéis. Então ali já começa, né? Quais são os requisitos, qual o tamanho da sala, qual a necessidade técnica realmente que o nosso cliente decide, etc. Tudo isso você vai trazer para dentro de casa. Como vocês já fazem parte do programa, vocês já foram treinados, né, para o nosso time da Siemens, então nós transferimos todo o nosso conhecimento, o nosso know-how, né, de todas as ferramentas para vocês. Então hoje vocês, obviamente, né, estão mais que aptos para fazer isso, claramente com todo o suporte da Siemens quando for necessário, né? E essa engenharia, ela vai do conhecimento de engenharia de vocês, da empresa, com os softwares das nossas soluções. Então, combinando isso, a gente consegue ter uma solução normalmente mais customizada em relação a tamanho. Então, normalmente a gente consegue otimizar tamanho. Espaço dentro do cliente final é uma coisa crítica, porque hoje o custo do metro quadrado, prédio, indústria, é algo muito caro, né? Então já começa por aí. Lá a gente falou um pouco de custo lá atrás. Isso tem que ser colocado no custo. A conta. E exatamente o que ele precisa, porque normalmente já cansei de ver indústrias colocarem um painel elétrico muito maior do que é realmente necessário. Porque às vezes o painel não é testado, então eles não têm certeza de como aquilo vai funcionar, diferente da nossa solução junto com vocês. Então sempre falo que assim, a engenharia em si, ela é uma combinação da expertise de vocês junto com as nossas soluções. Então, juntando isso, você tem um case aí de engenharia para entregar o melhor resultado para o nosso cliente, né? Seja flexível, seja em relação à flexibilidade, a custo e etc. É entender com o cliente, Alexandre, se o que ele quer precisa ser daquele tamanho todo que ele quer. Porque às vezes o cliente quer uma tecnologia que com uma tecnologia mais simples adere melhor ao processo dele. E aí você consegue baixar a questão do preço. Você consegue apresentar a ele uma solução alternativa e baixar para a pessoa de suprimentos que vai avaliar só o custo final, melhorar a sua apresentação de preço. Então a etapa da engenharia ela é importante para fazer essa análise. Mas aproveitando o gancho que você falou sobre a transferência de tecnologia, é algo muito comum para a nossa equipe de painéis, mas eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o Capacita. Como é que o Capacita ajuda nessa transferência de tecnologia e auxiliou nesse processo de a gente conhecer os produtos, conhecer as soluções Siemens e estreitar ainda mais a relação que a gente já tinha com a Siemens nesse processo de homologação.
Maravilha, Léo. Eu acho que capacitação, para mim, é um dos pontos aí fundamentais de uma parceria. Porque é só assim que a gente consegue, obviamente, alinhar aí os conhecimentos técnicos, comerciais e etc, né? Nós temos várias formas de capacitação, né? Como vocês já passaram, você principalmente, Léo, já passou por muitas. Mas nós temos vários níveis, né? Então a gente tem uma capacitação online, nós temos alguns treinamentos que eles são feitos online e on demand. Então, obviamente, né? Você tem aí uma liberdade em relação ao tempo, né? Você pode parar, fazer algum teste, etc. Nós temos uma capacitação aqui mesmo na nossa regional, nós temos especialistas aqui na região que vira e mexe, a gente dá um treinamento para vocês, um workshop, olha, uma novidade. Então isso aí é cíclico e é extremamente fundamental, na minha opinião, para que nós estejamos alinhados com tudo que está acontecendo lá fora. E o terceiro, que é uma capacitação de software e de painel, voltada para isso, né? Então, vocês passaram por treinamentos aí de ferramentas do Simaris, de engenharia, para painéis, o Simaris para fazer projetos, né? O Simar Curves, e também toda a homologação de montagem física do painel do Civacon, né? Então, eu acho que isso é um dos pilares que temos que ter sempre em nossa mente para que uma parceria dê certo. Tu foi para a Alemanha, Léo? Não, ainda não. Ainda não, gostei dessa. Espero que consigamos nas próximas homologações que a gente faça esse gancho com a Alemanha. E falando um pouco para a comunidade MCM, por conta da homologação e da parceria que a gente já tem há algum tempo, a gente consegue acessar o portal Capacita basta ser parceiro e ter um e-mail dentro do organograma MCM. Então é algo bem importante para toda a comunidade, seja da equipe de painéis, que o pessoal já utiliza bastante, mas supervisores de obra, eletricista de obra, para que ele tenha vivência e conheça mais a tecnologia e o que a Siemens pode entregar de solução e de conhecimento. É massa. Bom ponto, exatamente. Está liberado esse portal para vocês, né, para os nossos parceiros, justamente não ser não limitar nas pessoas que estão, por exemplo, em uma localidade, não, né? Ter essa flexibilidade aí de fazer os treinamentos, se atualizar, não importa onde esteja. O pessoal foi na Alemanha, não lembro agora a turma que foi, mas poxa, o pessoal ficar encantado. Foi a Alemanha e eu acho que foi em São Paulo também, né? Como assim, em São Paulo já foi. Já foi em São Paulo, né? E eu só escuto o pessoal. O Dex que lugar. Se você não conheceu, Alexandre, fantástico. Você tem que ir. O Dex dá uma boa visão, inclusive, porque a Siemens, quando você vai fazer a visitação, ela adapta ao seu ramo de negócio. Então, ela consegue no Dex, que é vamos dizer, Respira Indústria 4.0, ela transforma o ambiente ao seu sistema de produção. A gente foi lá, a gente conheceu as máquinas, conheceu toda a tecnologia voltada à produção eu não lembro se foi cerveja, não foi? Cerveja então você realmente se enxerga dentro da fábrica, desde do início do produto até a obtenção do produto final. Você realmente mergulha dentro E no conceito da automação máxima ali, né? Isso. De todos os benefícios que a tecnologia Siemens pode trazer para dentro do processo, para tornar ele mais eficiente e mais produtivo, vamos dizer assim. Olha, eu fico muito feliz de escutar isso, porque você mesmo descreveu como que é o Dex, né? Então, você é um parceiro nosso. Foi lá uma vez e isso ficou na sua cabeça. Isso é muito legal. Fico muito feliz de ouvir, de verdade. Assim. Esse é o nosso propósito, inclusive. Né? E só complementando, Alexandre, primeiro queria te convidar, né? Quando você tiver disponibilidade. Tem que ir. É muito bom, precisa conhecer. O Dex são para os nossos parceiros, para os nossos clientes, tá? Que fique bem claro aqui. É um local que respira tecnologia, respira novidade, inovação. Desde a parte da eletrificação até a entrega realmente do produto, passando, porque a gente chama, né, pelo mundo virtual, o mundo digital, chegando ao mundo real. O que isso quer dizer? Né? Que nós temos muitas ferramentas que faz toda a simulação antes de fazer um protótipo. Quer dizer, o protótipo ele é feito já digitalmente. Antes de fazer uma máquina, de fazer uma planta industrial inteira. Então lá a gente
explica, né? Isso é modulado em cada vertical de cliente, cada segmento de cliente que vai até lá, a gente espelha uma apresentação voltada para cada negócio, tá? E falando isso em Digital Twin, em gêmeo digital, vocês já fazem isso, obviamente, né? Mas só um tópico para as pessoas aqui também conhecerem, que o próprio Civacom S4 tem essa possibilidade. Então você chega lá, o Léo já está cansado de fazer isso, chega no cliente e faz uma emulação de 1 para 1 do painel de como vai ficar numa sala. Então o próprio cliente já enxerga, olha, vai ficar aqui o painel. E além disso, para manutenção... Mas não só isso, né, Fred? É isso e a operação dele isso, também, então, né? para manutenção e operação, ele já sabe exatamente onde que vão estar os produtos, os barramentos, as conexões. Então isso gera um valor muito agregado para o cliente, né? Sabe? Ele tem realmente... E é engraçado, né? Porque eu tive agora na feira de Hanover também, eu tive lá com o André, o ano passado na SPS, ele gostou pra caramba, tudo, né? E por ser uma feira de automação, todo mundo pensa, caramba, só vai ter algo, né, de IA, de automação industrial, aquisição de dados. Não, também, esse é um foco. Mas também muita coisa de eletrificação. Mas você fala assim, poxa, mas caramba, eletrificação, né? São tecnologias tão antigas que até hoje está no nosso dia a dia. Não, mas a gente consegue fazer inovação com eletrificação. E o Civacom é uma resposta sobre isso, né? Além de outros produtos, como, por exemplo, um disjuntor, que a gente consegue verificar a vida útil dele. Imagina um negócio desse para a indústria, que maravilha. Né? A gente consegue monitorar a vida útil de um disjuntor. É o preditivo. Que é o preditivo, exatamente. Hard, no nível máximo, né? Hoje muito se fala de manutenção preditiva. Muito. Com softwares, com aquisição de dados, manipulação e etc. Só que a manutenção preditiva, ela também está na eletrificação, no nosso painel. Então, vamos lá, né? Acho que a gente sempre vai voltar naquela sua pergunta, Alexandre, quando a gente fala de custo. Então, poxa, qual que é a diferença de custo? O custo está aí, né? É só como que a gente consegue diluir esse custo inicial, que não é absurdo, né? Diga-se de passagem, para todos esses benefícios que uma empresa tem. Ah, claro, você vai investir em algo que vai ficar lá 30 anos e aí você opta por economizar, uma economia boba. Você quer pagar menos agora, mas vai ter uma dor de cabeça aí. Exatamente. Com 5 anos. Porque às vezes o engenheiro não vai estar lá, já saiu, né? O problema é de outro. Eu escuto muito isso também no meio da obra. Às vezes acontece esse nível de loucura. Mas é legal a gente também, esse é um ponto importante, que também essas mensagens que estamos conversando aqui, que também cheguem em pessoas que olhem a indústria como um todo, as empresas como um todo, né? Tanto a parte de eficiência energética, o quanto que a gente pode ser eficiente, o quanto pode isso, de forma rápida, ter um payback, né? Quando a gente fala de custo propriamente dito, né? Não só apenas segurança, não só apenas diagnóstico, manutenção, mas também o custo. Então isso também entra numa seara de discussão. E tem um ponto do custo também que eu vejo muito aí. A gente anda em muita indústria, né? E você vê que as indústrias têm muita coisa defasada de atualização. É muita coisa velha. O pessoal tem até medo de entrar na sala elétrica, porque se mexer no negócio lá, não sabe nem se vier ligado novo. E eu sinto, às vezes, essa carência na engenharia do nosso cliente final de desenvolver mesmo a engenharia do painel. E às vezes os caras não sabem que a gente aqui atende eles. Em vez de tu ficar pensando aí numa solução, traz para cá o problema, que a gente aqui desenvolve a engenharia para você, a gente consegue soluções para você até para diminuir de repente espaço. Me diga seu sonho que a gente realiza, basicamente. Pronto, tá certo. Exatamente. Me diga seu sonho que a gente realiza. E isso é importante chegar na pessoa que faz interface com o cliente final. Chegar nos nossos gerentes de obra, que a gente tem conversado bastante. Chegar nos nossos coordenadores de obra, supervisores, porque é quem tem acesso ao cliente final, quem consegue defender essa tecnologia e mostrar o quão importante é que o painel certificado ele chegue na ponta da lança, ele seja utilizado pelo cliente.
porque como o Felipe mesmo falou, na versão anterior da norma, ela existia o painel parcialmente testado. E aí ela abria muita brecha para essa salada mista que você comentou também. Porque como ele era parcialmente testado, eles homologavam o painel na função de parcialmente testado. E aí essa revisão da norma, esse entendimento da engenharia como um todo, que a segurança do processo como um todo, ela precisa do teste da homologação das certificações, fez com que tudo fosse amarrado, vamos dizer assim. Exatamente. Entendi. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu queria fazer ainda sobre painel, né? Quando a gente vai nessas fábricas aí, muitos nossos clientes, quando você olha lá, o painel não é todo Siemens, tem outras marcas lá. E às vezes a gente vai conversar lá, diz, não, mas aqui é tudo marca tal. Isso não quer dizer que se você me apresentar o problema, eu não possa botar a solução Siemens lá e ela vai conversar da porta do outro painel para lá ou da máquina para lá, tranquilo, né? Conversa tranquila, eu queria que o Felipe falasse, principalmente, Felipe, sobre os protocolos, que é uma dúvida muito frequente dos clientes, é sobre a parte de automação. Tá. Que os protocolos, muitas vezes o cliente faz, não, minha tecnologia aqui eu já comecei com fabricante tal, e se você está me apresentando uma solução Siemens, pode ser que ela não converse, só que existem hardwares, né, vamos dizer assim, existem componentes que fazem essa interface, não só com a tecnologia Siemens, mas vincula com tecnologias de outros fabricantes, que não restringe para que a tecnologia do cliente, que ela já existe, seja aos poucos convertida para uma tecnologia Siemens. Entendeu? Perfeitamente. Isso tinha muitos anos atrás, cada empresa tinha um tipo de comunicação justamente para resguardar o mercado deles e assim por diante, tá? A Siemens ela foi pioneira, inclusive, quando a gente ouve falar de Profibus, Profinet, ela foi uma das precursoras disso aí lá na Alemanha e etc. Então a gente sempre pregou no mercado que o certo seria uma comunicação aberta, para que todos os fabricantes se comunicassem, para que o cliente final tenha esse benefício, não fique fechado só com um tipo de tecnologia e etc. E nós mantemos isso em nosso portfólio, então hoje, como você falou, nós temos... Não vou entrar aqui em parte técnica, mas nós temos soluções que comunicam com todos os outros fabricantes. Então temos produtos específicos, produtos de comunicação que conversam com os outros. Então você pode chegar em qualquer cliente e a gente realmente vai ter uma solução que não vai impactar negativamente, pelo contrário, sempre a gente vai ter que vender um valor agregado maior das nossas soluções. Por que eu digo isso? Porque a gente tem um portfólio muito amplo. Então você pode fechar uma fábrica com a gente quando a gente fala de Born até IA, né? Que hoje se fala muito no mercado. Tudo isso, né, passando lá por eletrificação de média tensão, baixa tensão, dispositivos de campo, automação, próprio PLC, IHM, supervisório, instrumentação. Então, manutenção preditiva. Então, tudo isso que uma indústria precisa, a gente tem um portfólio bem amplo. Então, quando você tiver esse questionamento, Alexandre, por favor, tá bom, chame a gente, ou o Léo. O Rogério, com quem eu tenho muita interface, que é da equipe do Felipe, ele costuma dizer que você pode... tem um outro item da indústria que você vai precisar procurar um outro parceiro, um outro tipo de fabricante. Mas que, vamos dizer assim, 95% de uma indústria, seja lá de qual área for, você consegue montar só com produtos Siemens. Então você consegue, isso, claro, olhando para a parte de tecnologia, tem muita coisa de infraestrutura, que aí fica fora, mais focado na parte civil, parte de tubulação e tal, mas olhando para o ecossistema elétrico, automação e instrumentação, você consegue montar praticamente que 100% da fábrica só com produtos Siemens, para você ver a variedade de itens dentro do portfólio. Então, isso está à disposição nossa da MCM para toda a parceria que já vem há bastante tempo e que agora foi incrementada com essa parte da homologação do Civacom. Legal. Perfeito. Muito bom. Felipe, bom, tem Léo. mais alguma coisa que você queira falar? Eu queria falar um outro ponto que eu acho que é interessante entre a Siemens e a MCM, que também é a parte ligada à sustentabilidade, né? Então a gente sabe aí... não vamos entrar em detalhes aí sobre o mundo dessas mudanças climáticas e etc.
Mas esse é um ponto muito importante e que a gente já fez algum trabalho junto, que nós temos programas, né, voltados para a sustentabilidade e que em muitas áreas, muitas indústrias estão procurando parceiros que tenham algo sustentável, né? Que tenham soluções que visam não somente a segurança, não somente a tecnologia, não somente o propósito de uma fábrica e etc., mas também alinhado com a sustentabilidade, tá? Então, temos alguns programas, vou citar 2 programas aqui que veio à cabeça. Programa Renova. Então, vocês participaram, nós participamos juntos de um projeto com o Renova, onde o nosso cliente final ele não tem que se preocupar em um retrofit, em uma reforma e etc., com aqueles painéis, com aqueles materiais que vão ser trocados, né? Então, nós temos uma solução em que a gente envia para uma empresa certificada da Siemens, que vai dar fim, né? Vai reciclar esse material, e essa empresa vai ganhar um certificado de pegada de carbono. Tá? Esse é um tópico importante. Ah, é legal, eu não sabia disso. Isso é legal porque às vezes a gente fica pensando muito que nem você comentou novamente lá, né? Num custo de um painel, poxa, mas esse painel aqui não é testado, é mais barato e etc. Então talvez nós temos que também procurar vias que estão interessadas em coisas mais amplas, né, do negócio. E como a gente fez, eu queria citar isso porque a gente fez um trabalho muito legal em um cliente, ele achou muito valor nessa solução, né? Então, perceba que a gente começou a falar de eletrificação, painel, e a gente está indo já para sustentabilidade, porque essas coisas elas se conectam, né? Elas se conectam e faz uma diferença numa fábrica. Então, o custo ele é muito mais além do que aquele que a gente está comprando num painel, né? Então, tem um ecossistema muito grande para a gente abordar isso. O pessoal de suprimentos tem que aumentar as linhas de comparação, né? Tem que botar lá SG, com sustentabilidade, tem que botar manutenção, operação, fazer a conta direito, né? E o outro tópico também, eu mencionei um pouco na nossa conversa, mas eu acho que a gente pode dar um foco também. Eficiência energética. Quanto que as indústrias perdem de dinheiro, perdem em produtividade por conta de desperdício de energia. Então, eu acho que a nossa parceria ela também serve para conscientizar as indústrias e levar essa tecnologia para eles, né? Que hoje a gente consegue fazer eficiência energética ligada com digitalização e todo mundo sai ganhando com aquisição de dados, com leitura, com manutenção preditiva, com uma melhor manutenção preditiva, tudo isso economizando dinheiro ainda de energia. Caramba, é bom. Já foi uma aula também de vendas para mim aqui, viu? Não, imagina. Foi bom. Eu costumo falar que nós somos parceiros, então onde nós estivermos, estaremos juntos. Então, quando tiver com... O Léo já sabe, né? A gente fala muito aí entre as empresas, mas isso é interessante, porque às vezes isso que é o legal da parceria, né? Então, por isso que a sua primeira pergunta, né? Poxa, a Siemens está indo com um parceiro, mas esse é o negócio. Então, juntar as nossas soluções, os nossos conhecimentos para ir para o mercado. E nós, como um dos lados dessa parceria, temos que alimentar vocês com essas soluções. Não só uma solução técnica, mas o que envolve essa solução, né? Do que ela é capaz de chegar. Aonde a gente pode vender valor agregado, né? Esse é o tipo de parceria que para mim dá certo, né? Onde tem sempre o viés dos dois trazerem benefícios, não apenas um. Então, a Siemens ela tem um foco muito em parceiros. Então, vocês devem... Acho que eu falei bastante sobre isso. E vocês devem escutar bastante também assim de comunicados da Siemens. Porque a gente não procura fornecedores ou empresas que apenas vendem um produto Siemens. Nós procuramos parceiros que estão ali vivenciando, trocando informações, indo para o mercado juntos, aprendendo juntos, né? Tendo esse relacionamento construtivo. Essa é a nossa ideia. E, obviamente, vocês têm um match total com a Siemens. E por isso estamos aqui conversando, né? Então, que legal. Muito bom. Eu Legal. acho que a sinergia da relação ela vai muito além da transferência em si de tecnologia. Os valores são muito próximos. O pensamento de sustentabilidade, em desenvolvimento da comunidade, por todos os projetos que a MCM faz no distrito de Escada, onde fica a nossa fábrica, no investimento em tecnologia, em querer desenvolver dentro da equipe vamos dizer assim, a busca por tecnologia, por inovação, por
por novos métodos de eficiência, de melhoria de processo, que a gente já tem dentro do nosso processo, de motivar as pessoas a fazerem um novo, a pensarem diferente, se aproxima muito do que a Siemens defende dentro do processo, do que o Felipe falou no que a Siemens investe em tecnologia. E a MCM, ela investe não só na tecnologia, mas ela investe nas pessoas. E é isso que faz com que teve esse match entre a MCM e a Siemens. Os valores são muito similares. Oh, legal, que bom. Vamos Perfeito. torcer que essa mensagem chegue nas engenharias aí de várias empresas, né? Eu queria agradecer o convite e a confiança da MCM como um todo por buscarem alguém para contribuir de alguma forma nesse novo desafio, vamos dizer assim, de levar a eficiência energética para as mais diversas indústrias do Brasil. Oh, legal, valeu. Felipe. Muito bom. Obrigado mesmo, valeu, Léo. Valeu. A conversa foi fantástica. Muito obrigado. Vamos depois marcar outra próxima aí, né? Vamos, pra gente sim, pegar vamos outro sim. assunto. Olha, a gente poderia aí. ficar aqui uns 2 dias conversando aqui. Assunto. Eu não ia achar nenhum problema. Falar de painéis, de tecnologia, de elétrica, para mim é sempre gratificante. A gente fala mais. Vamos a gente ver outro tema aí. Vamos sim. Bom, A também... gente pode sugerir alguns tópicos também, a gente vai... Bora, vamos lá. Vamos nessa. Eu acho que não falta assunto. Queria também agradecer a Letícia, nossa produtora, o pessoal, o Eric, o pessoal da Offbox, que sempre tá aqui arranjando tudo pra gente, né? A gente não tem preocupação nenhuma com o cenário, com tudo. Agradecer a diretoria da MCM que tem investido nesse projeto, que foi até de uma sugestão de inovação da Regina. E vamos pro próximo. Vamos Maravilha. em frente, vamos trabalhar. Eu queria muito agradecer também aí o convite de vocês. Me sinto lisonjeado de fazer parte aqui desse time. Então, como sempre, contem com a gente, contem comigo, contem com o nosso time. Nosso time aí está preparado para atender vocês, os clientes de vocês, para a gente construir uma sociedade melhor, mais produtiva, né, com mais sustentabilidade e que a gente faça um mundo melhor aí para os nossos filhos, netos e as próximas gerações. Vamos sim.